fui desenvolvendo e como eu cheguei realmente a ter interesse e tá hoje auxiliando o mestre, que eu não posso nem falar porque é forte, mas é isso. Eu espero que eu possa compartilhar minha experiência do fundo da minha alma com todos vocês e eu agradeço a vocês por estar aqui, podendo me escutar. Pode passar, Lúcio. Aqui, a foto real, mais ou menos do que foi a virada. Só para vocês terem uma visualização. Pode passar. Foi assim que eu praticamente cheguei à fraternidade, depois de muita insistência e oração do meu pai. Nesse tempo, eu comecei sendo católico, né, por causa do meu pai, a vovó Nena, que ainda bem que a senhora está aqui, porque a senhora é muito especial para mim. E eu não chegava a me adaptar, eu ia, fiz a Eucaristia, era bem interessante. Mas ao passar dos tempos, a adolescência e tudo mais, eu comecei a criar amigos, e esses amigos me levavam para locais na quais eu deixava de ser quem era a essência do Rodrigo e começava a ser o Rodrigo que eu não conheço mais. E foi dessa forma que eu cheguei. E desde quando eu cheguei, eu comecei a ouvir sempre o mestre, mas eu coloquei essa frase: estava presente, mas sem estar. Eu sempre vinha, sempre não, eu vinha um domingo ou outro, porque geralmente eu saía, chegava tarde, e aí na hora de acordar eu não acordava. Meu pai me acordava, mas eu não queria acordar, e era sempre essa situação. Eu tinha sempre essa inconstância, eu definia essa minha fase como inconstância. Eu tentava, mas parecia que era algo me impedindo. E depois de muitas doutrinas, conversas com o mestre, e ele me orientando, eu passei por várias situações. E uma das inseguranças que eu mais tinha era o meu cabelo. Foi uma luta para eu ter o cabelo que eu tenho hoje. Para mostrar a testa, né, mestre? E como a outra fala, né? Tem que abrir a mente, tem que mostrar a testa para passar. Pode passar. E até que chegou um dos dias que eu descobri coisas que não passavam pela minha cabeça. Eu descobri abraça ele, Márcio. Nessa reunião, pela primeira vez, eu consegui perguntar do mestre algo que eu nunca gostei em mim, nunca gostava, né, em mim. E eu sempre via como algo que eu esperava que as pessoas olhassem para mim e não enxergassem aquilo em mim. Eu via aquilo na minha boca e eu não queria ver. E até que nessa reunião, do dia 18 de junho de 2023, coincidentemente, o mestre coloca a hierarquia coloca esse título impressionante. E depois de lá, eu entendi todo o esforço que a minha família faz por mim, mas o meu pai, principalmente. Porque eu nunca enxerguei o que o meu pai fazia por mim. E nesse dia, eu olhei para a vida de outro jeito. Eu enxerguei que minha vida valia alguma coisa. E que eu precisava sair da onde eu estava, na merda. Desculpa a palavra, mas no local onde eu estava entrando. Pode passar, Anderson. Até que depois de um tempo, começando a passar por aquela situação e ver que eu realmente podia ser melhor do que eu era, eu tinha sentado bem ali onde a Rafaela está sentada e eu vi aquela cena e falei, eu preciso tirar uma foto. Antigamente,
a luz era essa luz aqui, que era uma luz branca de LED. E eu tirei aquela foto e eu editei. E depois o mestre manda no grupo que eu tinha achado a foto linda, editada, essa daí é a foto original. E depois de um tempo ele me manda mensagem no privado que ele tinha feito um quadro daquela foto. E que, mestre, o senhor pode me interromper porque o senhor sabe mais do que eu o motivo do porquê que se tornou AMPA. E esse daí foi foi quando parece que a FURJ abraçou o meu coração. Eu me senti útil e eu falei, cara, eu realmente posso ser útil nesse lugar. Eu procurava locais e pessoas na qual eu podia me sentir mais confortável. Mas desde aquele dia, eu comecei a me prontificar mais. E eu queria ser voluntário. E o meu sonho... esse é o quadro. A Jojo é maravilhosa para segurar. Vai segurar, Jojo. E nesse dia específico foi quando deu essa minha... Eu queria ter o jaleco. Porque eu sempre via todo mundo com jaleco, estando do lado do mestre. E eu queria muito aquele jaleco. E eu fiquei um ano tentando ficar com aquele jaleco. E eu lembro que, uma experiência bem legal pra contar pra vocês, eu entrei pra equipe da água frutificada, tá, foi ok, o marketing foi ok. Mas nesse meu embalo que eu queria aquele jaleco, eu tentava querer fazer tudo. Eu queria estar lá em todos os lugares, querendo fazer tudo. E aí eu falei, pô, mestre, eu quero entrar na equipe da manutenção e tudo mais. Pô, eu tô animado. Falei pra vovó Cris. Aí, beleza, pode ir no próximo sábado. Você está na equipe, me colocando no grupo lá. E aí, eu acho que eu deveria ter saído e acordado tarde. E no primeiro dia que era pra eu ir no sábado, eu não fui. E aí, chegou no domingo, aí eu vi que tinham me tirado do grupo. Aí eu falei, putz, agora ferrou pra mim. Aí eu falei, pô, vovó, eu não consegui ir nesse. Não, pô, mestre, eu não consegui ir nesse, mas no próximo eu vou. Você não vai, não? Na primeira oportunidade, você não vai. Você não vai, você tem muito a melhorar. Meu amigo, ali foi... Falei, rapaz, você precisa melhorar mesmo, porque... E foi esses dois estágios que marcaram muito o meu início na fraternidade. E até que, enfim, depois de um ano de dedicação com altos e baixos, possivelmente mais baixos do que altos, né, eu consegui o jaleco. E eu lembro que quando eu consegui, eu queria dormir com ele. Eu queria fazer um quadro assim do jaleco, porque eu não sei, mas eu tenho uma importância do jaleco, eu cuido dele como se fosse a minha vida. A Gabriela sabe disso, eu quero sempre deixar ele bem passadinho, bem bonitinho, num local especial para ele, porque eu sempre almejei isso, de verdade. E aí eu comecei a estar mais presente na FURJ, um pouco mais que antes. Mas, mesmo tendo jaleco, é um momento que a gente tem que começar a lutar contra nós mesmos, porque, da mesma forma, eu tinha um jaleco, mas eu ainda tinha aquela moda de querer sair, ficar com meus amigos, e eu ainda estava no processo do cabelo. Enquanto vocês verem meu cabelo dessa forma, vocês podem ter certeza que eu não mudei direito ainda. Então, ao longo desse tempo, vocês vão ver as fotos, pode passar. Participação. Depois de um tempo com o jaleco e melhorando, e principalmente com meu pai, que ele sempre me instigava muito e me motivava muito, eu comecei a perguntar mais, estudar mais e anotar. E anotar eu aprendi com anos, porque esse cara é incrível. Ele não tem noção do quanto que eu amo ele, porque... Abraço.
Porque todos os domingos eu chegava e eu olhava uma pessoa, sempre com o mestre. E era o Anderson. Era o Anderson que levava água, era o Anderson que pegava o quadro. Obrigado, gente. Era o Anderson que fazia tudo. E eu falei, meu Deus, eu quero ficar do lado desse cara, eu quero aprender como que ele faz para ser desse jeito com o mestre. E isso me motivou muito para o meu crescimento. E a participação só vinha aumentando de pouquinho em pouquinho, e nesses tempos, no final, assim, eu comecei a... Se vocês veem, meu cabelo já está um pouco mais cortado. O mestre mandou eu cortar tudo, eu cortei 2 dedos. Né? 2 dedos, assim, 2 dedinhos. Sofrendo. Nossa, eu lembro uma vez que o mestre pegou aqui, eu tava com o cabelão, não gostava de mostrar minha testa. Aí o mestre... Meu filho, deixa eu fazer uma coisa. Ele pegou a mão, colocou a mão na minha testa e levantou o meu cabelo. Pra mim ali foi, meu Deus do céu, eu queria me enfiar num buraco. Pois é, nossa. Mas tinha acontecido algumas situações na minha vida, ciclo de amizade, que foram ciclos que terminaram, mas como o mestre fala, a melhor parte de quando um ciclo se finaliza, termina, é que o outro se inicia. Então aí estava prestes a iniciar um outro ciclo. E aí a participação foi aumentando, cada vez mais, eu já tinha 1 ano e uns 7 meses, aí com tinha 7 meses com o Jaleco, né, mas 1 ano e 7 meses já praticamente aqui na Fluge. O Natal, ano passado, foi incrível, o Ebenezer foi a revelação do ano, foi muito legal. É muito legal nossos domingos na caverna, E eu começava a ficar mais empolgado, eu esperava a semana para poder chegar na caverna. Esperava e eu já estava começando a perder aqueles costumes de ficar querendo sair e tudo. Eu realmente já estava querendo parar com isso, porque eu vi que aquilo... Eu só acordei um dia e falei, eu não quero mais isso para mim. E o ciclo se iniciando. Eu comecei a ficar mais perto da fraternidade, ter amigos fraternos, ter irmãos e irmãs fraternas. Eu comecei a ir pro yoga com a tia Rose e a mestre Gan. Aquela segunda foto ali em cima foi a caravana. A primeira vez que eu ia pra caravana, é muito legal essa história também. A primeira vez que eu ia pra caravana, eu tinha saído de novo, eu tinha acordado tarde, e no mesmo dia eu queria ir. Eu falei, pô pai, me coloca aí, deixa eu ir contigo no carro, me confirma meu nome. Aí ele confirmou, como um bom pai, né? Querendo fazer a vontade do filho, reservou o hotel, fez tudo, deixou prontinho. Aí o mestre, não vai não, vai de última hora, tu acha que é assim que funciona? Não vai não. Tá doido, ali foi outro... Porque tinha um prazo no grupo e eu não tinha respondido, eu não estava olhando o grupo, eu não estava atento no grupo, porque a gente tem um grupo de atualizados, de associados, que é aqueles que contribuem com um valor que pode ajudar a fraternidade a se manter e conseguir crescer cada vez mais. Tem um grupo que a gente solta várias informações, é bem legal esse grupo. A dona Elina está sempre ativa no grupo, não sei onde ela está agora. Dona Elina Tá Dodói? Poxa, a dona Elina ia gostar, né? Que ela esses dias está me elogiando muito. Ela fala que não tem que ser equipe de café, equipe de almoço, tem que ser equipe FUS. Mas, pois é, e nessa daí eu consegui ir nessa caravana. Porque depois de me esforçar muito, depois de ficar atualizado e me associando e sempre estar por perto. E aqui embaixo é no canto da Estela. É maravilhosa aquela sopa. Eu particularmente gosto muito da canja e da empada de frango, é uma delícia. E aí, depois de muitas situações, chega uma pessoa muito, muito especial na minha vida. E nesse processo, eu vi meu pai passar por várias coisas, minha família,
E eu sempre estava tendo que estar lá e cá, lá e cá, lá e cá. Essa pessoa, a Camila Caetano, que especialmente está aqui. Dá um abraço nele. Ai, dá um abraço nele. Ela foi uma pessoa que o meu pai já conhecia há vários anos, mas por algum motivo a hierarquia vendava os olhos. Cegou. Né? E hoje tá cego de amor. Que coisa boa, pela hierarquia, né? E eu vim passando por várias situações. Eu tentava estar com meu pai, estar com minha mãe, estar com minha família, estar com meus amigos e precisava de alguma coisa, alguma outra engrenagem para tudo rodar. E essa engrenagem eu dedico do fundo da minha alma para Camila Caetano, que hoje eu nem chamo de Camila, Camilinha, não é, é mãe. E foi uma mãe que a fraternidade me deu. A fraternidade fez com que eles cruzassem novamente o caminho deles e pudessem me abraçar como filho. E eu sou muito grato a você, mãe. Você trouxe uma paz para minha casa, para minha vida. O que é sem igual? Eu nunca vi meu pai tão feliz. Ele chora, tem que abraçar, né? Daqui a pouco ele vai chorar pro som. Ah, eu sou chorando, não adianta não. Eu tô tentando aguentar, mas aqui não aguento não. E desde quando a mãe chegou, ela trouxe uma alegria tão grande para casa que ela queria estar sempre perto da gente. E nesse momento, depois de eu tirar todos os ciclos da minha, quase todos os ciclos da minha amizade passada, né, de amizade, eu tive um momento no qual eu tive meu deserto. E foi nesse dia, especialmente num dia um pouco antes da não chegar nas nossas vidas, que eu acordei. É impressionante. Eu acordo, eu sento, eu olho e eu falo, eu não quero isso. Isso não é pra mim. Esse não sou eu. Eu vou parar com tudo isso hoje. E como o mestre ensinou na reunião passada, uma decisão. Eu estava decidido a mudar tudo na minha vida. Eu estava disposto a ser fraterno. E foi aí que eu entrei para a equipe do Café Fraterno, com a mãe, com a Rafinha, que não está aqui, mas eu desejo um abraço e um beijo enorme para a Rafinha, minha irmã. E uma equipe da manutenção. Particularmente, a equipe da manutenção tem meu coração. Porque são sábados e sábados e sábados que eu pude entrar nessa caverna e pude acompanhar como que ela é preparada para vocês estarem aqui hoje. Estando limpa, preparada, o pátio todo varrido, passado pano, com cheirinho, sempre do bom e do melhor. E eu tive a oportunidade e o privilégio de ser uma das pessoas que preparou esse ambiente para vocês estarem aqui hoje. E o Anderson Cristo, filho, a Jojo especialmente, ensinou a passar pano, a varrer, a lavar as coisas, e coisa que eu não sabia, pô. E que futuramente eu ia usar. A gente vai saber. Vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Até que 2 anos depois de muita luta contra mim mesmo, o novo jaleco chegou. Obrigado, Senhor. Gente, de verdade, vocês não sabem o quão é importante estar com esse jaleco. E principalmente essa cor.
Quando eu peguei o jaleco azul claro, que é de voluntários, que qualquer pessoa que quer se voluntariar, está realmente querendo estar voluntariado dentro da fraternidade, ganha o jaleco azul claro, que é aquele que a Manu está, é aquele que... tem umas 5 pessoas aqui. E quando eu peguei aquele jaleco, eu coloquei, olhei no espelho e falei, um dia eu vou me ver com o jaleco cinza. Um dia eu vou me ver com o jaleco cinza. E eu vou fazer de tudo para chegar nesse jaleco cinza. O mestre deve estar olhando minha aura e falando, meu Deus do céu, vai pular essa aura. Porque eu amo isso. Eu realmente amo muito isso. E nesse dia, especialmente, eu pude ter outro privilégio de receber o jaleco cinza junto com a Vivi. Então eu queria chamá-la para contar um pouco de como que foi, porque eu vivi uma conquista ao lado de uma pessoa que viveu a mesma conquista. Na verdade, o privilégio não foi seu, foi meu. Por quê? Eu sei a emoção que ele está sentindo, porque é na minha mesma emoção. Ninguém vai dar um abraço nela. Eu vou levantar aqui, meia hora para levantar, mas tudo bem. Só quem tem, ou quem está almejando ter o jaleco cinza, sabe do que eu e o Rodrigo estamos falando. E naquele dia ele estava tão feliz, que eu acho que ele abarcou a minha felicidade. Ele deixou, Vivi, tu tá sentindo isso que eu tô sentindo? Sente, me abraça, pega na minha mão. E a mão dele suada. Aí me segura, acho que eu vou ter um treco. E a gente caminhando para encontrar a Cris. Eu digo, ei, calma. Ele, não, Vivi, tu não sabe. Eu não consegui nem dormir essa noite, que sabia que essa hora ia chegar. E aí quando a gente chegou, que a Cris já estava desenvolvendo lá o jaleco para entregar pra gente tirar foto. E ele nervoso, bora. E ela trocava o meu, trocava o dele. E a gente não tava aquele tempo. E ele super nervoso, contando que aquele era um grande sonho dele receber o jaleco cinza. Então todas as vezes que a gente está aqui se empenhando, fazendo trabalho, tendo essa mudança, é muito significativo para todos nós, para o nosso crescimento, a realização de um sonho, e que vocês possam entender que não é um simples jaleco, é um tecido, é uma cor, mas tem uma representação sem tamanho. É uma emoção muito grande, um momento que a gente é reconhecido, porque quando eu cheguei na fraternidade, era esse sentimento que eu tinha, quando é que eu vou receber meu jaleco? E receber o jaleco cinza é simplesmente fantástico, principalmente quando é um sonho que a gente está realizando, né, Rodrigo? Obrigado, o privilégio foi meu de ver alguém com a mesma emoção, com o mesmo sentimento, o mesmo desejo de receber o famoso jaleco cinza. Obrigada. Essa Vivi é uma fofa, né? A Vivi, ela cuida, assim, da fraternidade como uma mãe. E... pode passar. E nesse momento da minha vida, depois de ter... tendo várias oscilações na minha vida, eu decidia mudar, mas não mudava. Eu tentava encerrar ciclo, mas eu voltava. Eu deixava de ir para os lugares, mas eu ia do mesmo jeito. Eu consegui estabilizar o que eu realmente precisava. Eu estava estruturado. E essa estrutura eu defini depois como felicidade. E como vocês podem ver ali, nesses 2 anos de Fuji, eu já reconheci mudanças no meu lado familiar, no meu lado profissional e principalmente no meu lado pessoal, porque é isso que a gente vê. E as mudanças comportamentais comigo mesmo foram de outra forma. Hoje eu tô falando aqui com vocês sem nem me tremer. Mas antes eu entrava calado e saía mudo, ou entrava mudo e saía calado, qualquer coisa, mas eu nem falava. Eu vinha quase virado e deitava e dormia. E o mestre ele chegava e me Rodrigo,
E aí eu me espantava, me acordava e fingia que nada acontecia. Eu achei que eu tinha acordado sozinho. E era só pra, tipo, meu filho, preste atenção, essa mensagem pode ser útil pra você. E confiança, eu não era uma pessoa tão confiante. Eu criei força de vontade porque eu tinha muita preguiça. Muita preguiça. Cara, adolescente é assim mesmo, mano. É preguiçoso. Mas quando dá reviravolta, quando dá a virada do bigode, é muito bom. Eu comecei a ter uma boa autoestima. Eu mesmo aparecendo minha testa, que era algo que eu tinha inseguro, que eu era inseguro e tudo mais, eu comecei a olhar pra mim, me arrumar de outra forma, vestir umas polozinhas e tudo mais, ficar bem engomadinho, né, que meu médico falou. Quando eu cheguei com o jaleco, o médico falou, olha, tá todo engomadinho. Mas o Márcio fala que eu parecia padre, porque eu colocava minha polo bem aqui, assim. E ele falou, meu irmão, abre esse botão aí. E o interesse, principalmente em coisas boas, eu estava estudando mais, meu lado profissional estava muito ativo. As condições, é impressionante, a nossa frequência define o que a gente vai se tornar. O foco também, que era um problema que eu tinha muito, né, Vazinha? E uma parte muito legal, que eu acredito que é uma das que o mestre mais ensina para mim e para o meu pai, é o devocional. O devocional é muito importante. E às vezes, com a correria do dia a dia, a gente esquece desse devocional. A gente faz as orações quando a gente precisa de algo. A gente quer escutar a voz de Deus quando a gente está sem dinheiro para pagar uma conta ou para comprar uma roupa que a gente gosta. E aí que vem o devocional. Mas o devocional que eu aprendi com o meu mestre, Adonai Vasquez, é a forma que ele ora. Senhor, seja sempre feita a sua vontade. Esse é o maior devocional. Independente do que vai acontecer, tem que acontecer e deve acontecer. E são as suas escolhas que vão mudar se vão acontecer ou não. São as suas escolhas se vão permitir que você tenha uma namorada e que você vai ser fiel a ela. São as suas escolhas se você vai estar em qualquer lugar que seja de religião, mas se você vai estar realmente lá dedicado. E quando você complementa tudo isso e junta tudo, é o momento que você olha e fala, eu tenho um devocional nesse lugar. E é aí que as coisas começam a mudar. E eu garanto para vocês, gente, vocês não vão se arrepender. É lindo. A forma que vocês vivem quando vocês têm um devocional forte pela pessoa que mudou a vida de vocês, que ora mesmo, é uma forma que eu não consigo falar. É lindo. Pode passar, esse daí eu não vou conseguir falar não. E até que o mestre chegou em mim e falou, olha meu filho, você melhorou muito, cortou o cabelo, tirou o brinco e tudo mais, tá melhorando, tá mais ativo na fraternidade, virou realmente um auxiliar que está lá preparado para tudo. Eu vou lhe dar um presentinho. Um presente que vai mudar a sua vida completamente. E aí o mestre apresentou, me mostrou o caminho da Gabriela, que é filha do Márcio. O Márcio é incrível, né, gente? É uma ligação que eu sinto com o Márcio, que eu sempre falo pra Gabriela. Às vezes a Gabriela acha que eu ia na casa dela só pra ver o Márcio. Eu queria estar conversando com ele, eu acho. Né? E foi... Quem deu muito esse start também pra mim foi o papai e a minha Camila. A Rafinha também, que a Rafinha era insistente, que ela queria que eu namorasse com uma amiga dela. Se ela não aprovasse, meu amigo, pode levar até Santo pra lá que ela não ia aprovar não, mas tinha que ser amigo dela.
E aí eu conheci o apelido carinhoso que eu chamo por ela de Elita, conheci a Gabriela, e que a hierarquia, ela é tão perfeita que ela faz nós, seres humanos, estarmos juntos com uma pessoa na qual a gente vai criar um laço, vai ter família e vai ter filhos, e que vai entender que a melhor forma de lidar com as outras pessoas no mundo é quando você tem que juntar um mundo diferente com o seu mundo. E quando você aprende a juntar tudo, a forma com que você olha a vida é linda, é maravilhoso. Então, meu amor, você fez eu enxergar de uma forma diferente a vida. E eu lhe agradeço todos os dias por ter se adaptado ao meu mundo. Obrigado. Te amo. E a gente tá combinando ainda. Esse foi um momento bem especial pra mim, né? 20 anos, se casar não é pra qualquer um, não. Tem que ser corajoso, né? Mas eu já até engordei uns quilinhos. É automático, não tem como, né? Já pode passar. E hoje, depois de passar pela Elita, depois de passar por todas essas situações, veio a virada do bigode. E eu gostava, coisa de adolescente, né? Gostava de ficar se enfeitando. Eu pegava a navalha e deixava meu bigodinho bem fininho, que eu achava o máximo. Eu falava, meu Deus do céu, parece aqueles caras do TikTok, eu tô muito bonito. Né? E aí, a vovó falou assim, ei, tu tá mudando teu cabelo? Deixa teu bigode crescer. Eu falei, quer saber? Eu tô deixando cortei meu cabelo mesmo, né? Vou deixar meu bigode crescer. Foi crescendo, 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 até que ele virou. E agora é a virada do bigode. E hoje... Elita? De Gabriela. Gabriela é tipo... Gabrielita, entendeu? É isso. Não, acho que... Não. É um apelido assim que veio. Gabrielita. Só pra ficar mais fácil. Pra falar mais fácil. E é isso. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Hoje eu sou mais fraterno. Hoje eu amo mais do que nunca. E hoje eu sou eu. E eu amo ser fraterno. É uma sensação que toda vez que eu falo eu me emociono. Porque vocês não têm noção desse lugar. Vocês não sabem como é pisar nesse local. Quando você pisa nesse local e a sua mente está elevada, sinto isso, que você começa a ouvir o mestre de outras formas. Você começa a olhar para o seu irmão de outras formas. Você começa a amar as crianças e entender que elas são crianças. Elas vão gritar, elas vão brincar, elas vão correr, mas elas são crianças. A gente já foi criança. E quando a gente... E eu vou falar uma frase que o Anderson falou para mim. Quando a gente aprende a ser fraterno, como que é, Anderson? Fala pra gente, por favor. O Anderson sabe falar. É muito bom. Essa frase é muito boa. Muito, muito boa. Não é sobre estar certo, é sobre ser fraterno. Não é sobre estar certo, é sobre ser fraterno. Essa frase resume muita coisa. Porque o que a gente acha que é estar certo é achar que... O que a gente vai ganhar se numa discussão e eu tô certo porque é aquilo, eu tenho certeza daquilo, eu estudei 20 anos para aquilo, e o irmão, que não estudou nem um mês, tá falando que não é. Com que cabeça eu vou para discutir e ganhar da discussão? O que eu vou ganhar? Uma pessoa chateada só por conta de orgulho? E eu acho muito legal em Eclesiastes, que a gente está fazendo um encontro fraterno lá em casa, que é muito bom, eu recomendo para todos vocês fazer um encontro fraterno, que tem uma parte que ele é até irônico, e ele fala: o que o homem tem de mais valioso sem que ser sua vaidade? É como se fosse mais valioso, mas é pelo contrário. A vaidade
é aquilo que mais impede da gente estar onde a gente deveria estar. E se meu mestre, que é o mestre da caverna, tem que trabalhar todos os dias a vaidade dele, quem sou eu? Quem sou eu? Mestre, esse é um exemplo para mim. Eu aprendo muito isso com o senhor. Pode passar. Abraça ele, abraça ele. Pode ficar aí, pode ficar aí. E assim eu começo a finalizar essa pequena palestra sobre o Rodrigo Ginelli, e eu tenho enorme gratidão por essas pessoas. Eu tenho uma enorme gratidão pela minha família, a família do tio André, que está lá em Portugal. Eles foram incríveis para mim, principalmente nessa vinda. Eles trouxeram conteúdos para mim que eu nunca tinha imaginado e que eu só cheguei a valorizar mais a família. E eu aprendi a valorizar muito a família com aquela pessoa ali, a Edna Ginelli. Ela ensina a valorizar a família sempre, sempre. Essa mulher é incrível. Essa daqui é... Essa mulher aqui. Eu também tenho muito a agradecer ao mestre e à vovó Cris, como casal com a vovó Cris. Nem imagina, a vovó Cris é incrível. Eu tenho muito a agradecer a minha mãe, a Isa, a Rafinha. A minha mãe é essa daqui. Então, coincidentemente ela veio, mas ela sempre foi uma ótima mãe. Ela sempre me dava de tudo do melhor, queria sempre fazer minhas vontades. E sempre que eu queria, o colo dela estava disponível para mim. E ela me ensinou a ser um bom filho. E eu espero que eu tenha lhe ajudado a se tornar uma boa mãe, porque você é uma ótima mãe. Eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar, é que a minha mãe tem um irmão. E esse irmão é um tio que eu tenho um amor muito grande. E que... Fica aqui, tio, rapidinho. O meu tio David, ele é uma pessoa que vocês não têm noção do quanto que ele mudou. Ele, ao longo dessa minha mudança, eu sempre conversava com o mestre. Sempre conversava com o mestre. E aí o mestre me instigava a perguntar: quem já passou por essa situação na sua família? E eu não sabia responder. E até que acontecem coisas e coisas, e aproximações e laços familiares que vão só se encaixando. E eu lembrei, o meu tio David. Gente, se alguns estão se emocionando com a minha história, é porque vocês não conheceram a história do meu tio. Tio, o senhor é um exemplo para mim. Vai dar um abraço nele, Pô, mestre, sim. O tio David é um exemplo para mim. Ele é uma pessoa que mudou muito. Hoje tem a tia Luane, que é incrível, foi uma mulher que mudou a vida dela. Então, é um casal que se juntou mundos e cresceram juntos. Hoje tem uma empresa incrível, carrega um laço com a família incrível e são exemplos que a gente precisa carregar ao longo da nossa vida. Obrigado, Felipe, obrigado, tia Luana. Eu tenho uma pessoa para agradecer também, que ele não está aqui hoje, mas é o Chico. O Chico, ele é um amigo do meu avô, e que diz que eu puxei muito pro meu avô. E o Chico, assim, na minha vida mudou. Quando eu comecei a estar na empresa mesmo, da Descarte Correto, ele era o cara que estava lá comigo a todo tempo. Não tem tempo ruim, não tem.
Ele falava que eu sinto que quando ele tá comigo, ele acha que ele tá com meu avô. E aí a gente fica na maior bagunça. E eu amo isso. Porque ele me ensina coisas assim que eu só aprenderia com a vida. É um cara vivido. Então, ele é um exemplo para mim de mostrar que eu tenho a aprender com todos vocês. Qualquer momento que eu parar 10 minutos para conversar com qualquer um, eu sei que eu vou aprender alguma coisa diferente. E eu acho que isso é muito ser fraterno. Muito. Até se eu conversar com qualquer criança aqui, eles vão poder me ensinar alguma coisa. Talvez o que eu acho ruim, que é ruim pra minha vida, eles adoram. E eles vão me ensinar a amar aquilo. E às vezes a gente reclama tanto que a pessoa que tá do nosso lado, é só a gente ter humildade e falar: cara, hoje não tá, tô bem não. Meu amigo, essa pessoa só tá esperando isso. Só tá esperando isso. E aí que vocês começam a entender a união. E uma música que eu amo, que o mestre canta, é OVNI. E nessa música fala como que faz para trazer a fórmula do amor, união. Qual é a fórmula? Por que só não amar e unir? Por que tanto rancor? Por que tantos sentimentos assim? Por que não só amor? Vocês não têm ideia de quem vocês podem ser se vocês só amarem. Nosso mestre Jesus trouxe isso. Nosso mestre Jesus trouxe uma doutrina impressionante e que o nosso mestre Adonai pode nos traduzir: neguem a si mesmo. Quando Jesus fala neguem-se a si mesmo, ele está falando: neguem todos esses sentimentos de orgulho, vaidade, ódio, rancor. Neguem isso. Vocês não precisam disso. Vocês precisam amar. Vocês precisam de amor. Vocês precisam perdoar. Então perdoem. 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 E neguem-se a si mesmo. Porque a partir do momento que você nega a si mesmo, você está negando as coisas que você aprendeu como encarnar. Mas quando a gente está no astral com o nosso Senhor, a história é outra. E a gente pode aprender com Ele. E caso todos neguem a esses sentimentos, vamos poder juntos voltar para casa. Que é o que a música OVNI fala. E essa música é incrível do Jessé. Eu recomendo muito, é muito legal. Eu particularmente gosto quando o mestre canta, né? O Jessé é bem legal, mas quando o mestre canta não tem jeito. Eu tenho também a agradecer os meus amigos ali naquela ponta, que é o Mateus, o João, o Pedro e o outro João, né? Tudo nome de discípulo aí. Eles são incríveis, foram as amizades que permaneceram comigo durante todo esse processo e não me abandonaram. Quero agradecer a Gabriela, a Elita, que eu já me declarei aqui, ela é incrível, uma mulher incrível. Eu quero muito agradecer também a Lorena e o Anderson. Foram um casal que eu conheci aqui na fraternidade, que a fraternidade me deu, que eu nunca pude ter um irmão mais velho. Eu sempre fui mais velho. E aí eu pude sentar com uma pessoa que é mais velha que eu, consegue se comunicar na mesma linguagem que eu e consegue me ensinar coisas que eu nunca pensei. A gente acha que o mestre fala uma coisa, mas se a gente parar pra pensar bem, ele tá querendo chegar a outra. E um irmão mais velho que eu criei aqui na Fuji foi o Anderson, porque ele me ajudou a chegar no esclarecimento, no entendimento. E hoje, todo dia a gente... Pô, Rodrigo, já tem alguma coisa aí? Pô, olha só, eu consegui ver isso daqui, esse negócio, e a gente tá estudando junto, e é muito legal, cara. Isso é muito divertido. Muito, muito divertido. E eu tenho que agradecer também ao Márcio e a Sol, porque eles me acolheram, realmente. Eu nem sabia que eu poderia ter uma outra família. Ele... É porque o Márcio é cheio de onda, né? Ele fica só falando. Porque eu sou chorão, ele não vai chorar não. Mas o Márcio, ele... Fala que não ele chora.
O Márcio, eles me acolheram tanto que eu vejo que é uma família. Eu entrei como um filho. Teve uma vez que eu tava com fome, eu tava lá na casa dele, no churrasco, e aí eu tava com fome, aí eu tinha acabado de sair da manutenção, que a gente tomou café, eu saí daqui umas 4 horas, que a gente tava montando muitas coisas. E aí eu cheguei lá, brocado, e o Márcio chega. Eu tava comendo um bolinho lá, escondidinho, né, com a Gabriela. Aí ele fala: você tá com fome? Coma, meu filho. Meu filho. A Gabriela olhou pra ele, ela falou: pai? Mas aquele sentimento que eu senti que ele me chamou de filho, foi um sentimento verdadeiro. Foi algo que eu gostei de escutar. E eu lhe admiro muito, Márcio. Eu gosto muito de todos os domingos que eu estar aqui, a gente poder conversar e estarmos juntos aqui como discípulos. Eu tenho uma admiração por você muito grande. E eu queria agradecer particularmente a 3 pessoas. Pode passar, Márcio. Eu tenho 3 pessoas que não só mudaram, mas salvaram a minha vida. Primeiramente o mestre. Mestre, o Senhor trouxe uma forma de viver para mim dentro da caverna que eu nem sabia que eu podia viver dessa forma. E é impressionante que é muito fácil. É só uma palavra que você tem que fazer para chegar nesse nível. Obedecer. Olha o que fácil. É só obedecer. Não tem outra. Simples. Nada demais. Às vezes a gente quer as coisas na hora. A gente quer plantar uma semente, regar e depois de 2 dias quer uma manga, quer uma... O que vocês querem? Um abacateiro? Vou fazer uma abacatada legal? Em 2 dias. Às vezes são anos. Às vezes são vidas. Mas é só ter paciência também. E é muito bom. A segunda pessoa que... Te amo, mestre. Outra pessoa é o meu pai. Só eu e o meu Senhor sabem o quanto amo esse cara. Segurando. Algum dia, eu espero poder contar a minha história do que ele fez pra mim estar hoje aqui. Eu tenho autorização para contar, mestre? A vida é sua? A vida é minha? Pronto, que manda ser, né? Quando era mais novo, há uns 22 anos atrás, o mestre chega pro meu pai e fala assim: meu filho, tem um espírito que a gente encontrou, que não estava num lugar bom, e só você pode trazer ele. Caso você aceite, você vai ter um filho. Mas caso você não aceite, ele vai ter que ficar mais 200 anos no local onde ele está. E meu pai, ele topou. Ele realmente topou. E não podendo falar isso pra mim há 19 anos e nem pra ninguém, ele ficou. E isso é um exemplo. Há coisas que a gente escuta aqui e fala pra qualquer pessoa. O meu pai, eu sempre quis esse jaleco. Porque eu sempre vi o Senhor auxiliar o mestre com esse jaleco. E eu queria ter o igual do Senhor. Você conseguiu. Conseguido. Então, eu pude estar aqui, estar falando com vocês por conta do meu pai, por conta do meu mestre, por conta da minha mãe, que também aceitou me trazer. E são coisas assim que a gente não tem noção na nossa vida. Por exemplo, vocês que chegaram pela primeira vez, vocês escolheram estar aqui. Vocês não vieram por acaso. Sempre tem algo a ajustar. E a gente nem sabe o valor da nossa própria vida, a gente faz o que a gente quiser com ela. O mestre falou: a vida é minha. A vida é minha. E obrigado, pai. Valeu a pena.
E falar em valer a pena... depois eu vou falar. E a terceira pessoa que... Gente, vocês precisam. Acho que todas as pessoas que estão aqui precisam conversar com essa mulher. É a minha avó, a Edna Dinelli. Desde meus primeiros meses, eu coloquei salvar a minha vida, porque no primeiro mês, logo quando eu nasci, eu estava engasgado. E ela, há um tempo atrás, sempre muito preparada, ela já tinha visto como que socorria o bebê naquela situação. E aí, ela olhou eu roxo, naquela situação, quase para morrer no MV. E aí, ela foi, chupou o nariz, na terceira, eu apareço com cor novamente. E eu continuo a minha vida. Então, vó, a senhora não só mudou a minha vida todos os dias, mas a senhora salvou a minha vida. E todas as vezes que eu paro para conversar 1 segundo com a senhora, 1 milésimo, 1 hora, 1 dia inteiro, eu sempre aprendo alguma coisa nova. Então, a apresentação foi essa. Eu espero que vocês tenham sido abraçados pelas minhas palavras. Eu de verdade amo ver a evolução de vocês. Eu amo quando a gente chega aqui, quando um tratamento dá certo, porque ele vai poder ter a oportunidade que eu tive algum dia, de poder encarnar, de poder ter um pai, de poder ter uma mãe, de poder ter um mestre. E eu acho que isso que é a magia. Se todos nós estivermos unidos e orando pelo nosso irmão que está numa situação não tão agradável, acredito que a gente vai chegar muito longe junto, muito longe. E para deixar uma frase aqui sobre essa palestra, do Fernando Pessoa, que o mestre uma vez falou que eu estava parecido com ele. E aí o Fernando Pessoa diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Obrigado.